Qual que foi a ideia dos seus pais? Achou que aqui dava muito dinheiro? Vamos trabalhar lá, vamos ganhar dinheiro. Você não lembra? Não Qual que foi a lembro. fita? Foi assim, eu tinha 9 anos de idade, aí eu tenho um irmão mais novo, ele tinha 6 na época. Aí eles falaram, vamos embora pra lá, mas deixou eu e meu irmão no Brasil. Aí, tá vendo? Aí Essas eles histórias vieram, que eu acho da hora contar, porque muita gente faz isso. e assim, isso é muito ruim pra criança. Eu É, falo por é, experiência minha, porque eu tive essa experiência, né? entendi. Mas, enfim. Aí eu fiquei lá e eu e meu irmão, a gente ficou separado de casa. Meu irmão ficou numa casa, na casa de uma tia, e eu fiquei em outra É casa. pior ainda. Mas, enfim, aí meus pais vieram, a intenção era ficar 2 anos, aí aumentaram mais meio ano, então ficaram 2 anos e meio aqui, só que eles estavam lá em Hokkaido, Eles vieram pra estavam ficar quanto tempo? 2 anos, 2 anos. na época, né, em 90, Nossa, foi um 89, dos primeiros, 90, foi um dos foi os primeiros, primeiros, então. isso, um dos Então, mas primeiros. esse negócio de deixar os filhos lá e vir na frente, eu acredito que, mano, não é uma decisão fácil pros Não, pais, né? Porque o meu sogro e minha sogra também fizeram isso, largaram os 3 filhos lá, só que largaram com a mesma tia, né? uhum, Só que também não foi bom, igual você falou. É duro para as crianças, né? Eles eram todos pequenos também, é afeto difícil. Mesmo por psicológico, mais que os parentes cuidem bem, não é, vai cuidar igual o pai e a Você mãe, tá né, doido. Vandinho? É Só que complicado. muitos fizeram isso e muitos fazem por um, ainda, né? É uhum. difícil a decisão. É que não dá pra julgar a É, situação de é cada um, difícil. é. Não, é Porque que, na cabeça deles, talvez eles falou, não, a gente vai buscar o futuro deles, talvez, né? Mas, né? sim, é que nem, como eu sempre, a minha mãe, ela se sente muito culpada por causa disso, né, Hum, porque, tipo assim, para vocês entenderem, com 6 anos, a minha avó faleceu, a mãe da minha mãe. Em menos de um ano, a minha irmã mais velha faleceu. Em menos de um ano, meus pais vieram para o Japão. Então, para mim, foi um choque atrás do outro, né? Então, tipo assim, aí eles vieram e, assim, você sabe que primos, amiguinhos de escola acabam brigando. E a primeira coisa que a gente faz é querer a mãe, né? E eu não tinha minha mãe. E o que que eu ouvia? Ah, você é um lixo, você foi jogada fora. Então, isso, por mais que os pais estejam perto hoje, que nem eu tô do meu filho, afeta o psicológico dele, mas eu tô aqui do lado dele. É diferente de quando acontece isso com você e os seus pais não estão ali com você. Realmente você acaba, o seu psicológico começa a bugar, sabe? O seu consciente entende que os seus pais precisaram vir, mas o seu inconsciente fala, por quê? Por que que eles me deixaram? Eu preciso do momento que eu mais precisei. E começa uma revolta dentro da criança eu ali acho que dentro. depende da idade da criança, ela não vai entender. Porque deixou, ele vai achar que deixou pra trás mesmo, né? Deixou para trás isso. Então, assim, mas o meu caso foi 2 anos e meio. Eu vejo muitos casos de 10 anos, de ficar 10 anos longe dos filhos. Deus o livre. Sabe? Eu não teria essa coragem, né? A minha mãe foi muito forte, porque tinha acabado de perder uma filha e deixou os dois para vir pro Japão para poder ter uma vida melhor, sabe? Eu entendo ela, mas meu psicológico abalou muito, muito, muito. Eu queria uma barreira entre eu e o mundo, eu fiquei muito doidona. Mas assim, eu acho que vai também da pessoa querer se autoajudar. No caso, eu que fui afetada psicologicamente, né? Ah, meus pais me deixaram. Ah, isso ou aquilo. Ah, mas assim, eu quis me autoajudar, sabe? Então, tipo assim, procura uma terapia, procura a igreja, procura isso, procura aquilo para ajudar para você, porque a criança ela já é revoltada no natural, principalmente quando entra na adolescência, na pré-adolescência. Seu irmão, como é? Seu irmão ficou assim também? Meu irmão, terrível. Meu irmão, ele praticamente foi criado aqui. Ele veio com 7, ele veio com 8 anos. Hum. Então, ele entrou no Shogaku já direto no primeiro ano. Ele foi pro Coco, né, até o segundo ano. Ele se envolveu não chegou a ser Yakuza, né, mas com Bossozoko, ele quase mataram ele. Então ele tinha gangue, o meu irmão ele ficou num estado assim, vivia preso. Gente, vocês não têm noção. Ele ele deu trabalho Mas mesmo. você acha que é por causa que ele revoltou, porque largou ele Ele é lá? revoltado. Uhum. Ele até hoje ele é um pouco revoltado. Um É pouco. complicado, né, Ele velho? então qualquer coisinha quer bater, quer brigar. Porque eu tipo assim, hoje depois que eu encontrei, né, falar Jesus, no caso, Deus, assim, que eu tenho uma intimidade grande com ele, eu entendo muita coisa, sabe? É por isso que eu falo sempre para as pessoas, né? Busque a Deus, porque é onde a gente vai encontrar um conforto, onde a gente vai ter respostas de muitas coisas, sabe? É onde a gente vai ter um por que isso? Por que aquilo? Para quê? Né? Por que que eu passei por tudo isso? Hoje eu entendo o porquê e o para que que eu passei tudo.
Até hoje, no dia de hoje mesmo, aqui falando com vocês. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei quando eu era criança, criado aquele fortalecimento, aquelas coisas, de ter que fazer minha própria comida, de ter que passar minha roupa, lavar minha roupa, fazer as minhas coisas sozinha, por mais que a minha tia me dava amor, minhas primas, né, tem as minhas primas também, que a gente vivia brigando. Mas eu penso assim, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei naquela época, e depois algumas coisas que eu passei com meu filho aqui no Japão, e sempre sozinha, nunca tendo apoio, né, no momento, eu acho que eu não seria a mulher que eu sou hoje, eu acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje, sabe? Eu não teria esse foco de olhar para a pessoa, não, peraí, não, eu não posso tratar ela assim, né? Eu tenho que buscar ser melhor, porque se eu quero ser tratada assim, eu tenho que respeitar. Se eu quero respeitar, eu tenho que respeitar primeiro, né? Então, assim, hoje eu entendo o porquê de muitas dores, muitas provações, muitas coisas aconteceram comigo. Por quê? Porque eu creio assim, sabe? Que Deus ele permite para o nosso crescimento espiritual e também carnal, né? Para quê? Porque muitas pessoas hoje em dia precisam de ajuda, né? E muitas coisas que eu falo agora para vocês, vocês passaram por muitas coisas também, eu tenho certeza disso, mas superaram, estão aqui hoje. E vocês podem ajudar outras pessoas que talvez tenham o mesmo problema que teve lá atrás. Olha, eu superei assim, eu superei dessa forma, dessa outra forma, né? Você também consegue. Se eu conseguir passar, por que que você não vai conseguir? Você consegue. Tipo, né? Então, assim, é o meu jeito. Em vez de eu revoltar e ficar revoltadona, eu preferi, tipo, buscar Deus. Por causa disso, porque eu era uma pessoa extremamente revoltada. Eu era daquelas pessoas que eu quebrava as coisas. Eu chutava as coisas. Eu fazia questão de mostrar que eu estava brava, que eu estava ali. Falava palavrão, xingava, não respeitava ninguém. Eu É era uma mesmo? pessoa que não respeitava ninguém. E quando foi esse encontro com Deus aí? Que você mudou? Na verdade, eu escuto Deus desde meus 6 anos de idade, né? Eu falar comigo, mas o encontro mesmo foi na católica, quando eu trabalhava, né, numa escola lá no Brasil e a minha amiga, ela começou a ir, né, na Renovação Carismática, na Católica Renovação Carismática, e ela tinha ido num retiro. E antes dela ir no retiro, tinha um encontro que eles faziam de segunda-feira que chamava Perseverança, sabe? Que era assim, cura, libertação, que era o quê? Receber oração, vamos dizer assim, né? E tá. E ela me chamava e eu falava, não, 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 não vou, não vou. Ai, que coisa. As pessoas que me chamando para ir pra igreja, eu trabalhava de frente com a matriz, né? Ah, não vou, ai, que saco. Todo mundo querendo me chamar para ir pra igreja. Quando eu quiser Deus, eu vou. Eu tenho Deus aqui no meu coração. Eu era desse jeito. Não tô afim de... Né? Aí um dia ela foi por um encontro, por um retiro com Deus. Ela ficou 2 dias lá. E eu lembro até hoje, quando eu olhei para ela, ela parece que tava flutuando, assim, sabe? Olhei para ela, falei, o que que você tem? Ela falou, nada. Bem. E aquilo me chamou atenção. E olhando para ela, né? Falei, nossa. Aí eu pensei comigo, dentro do meu coração, nossa, eu quero isso para mim. Parece que ela me passou paz, assim, falei, nossa, ela tá tão em paz, parece, né? E ela não falou mais nada. E ela não me chamou para ir nesse dia, na segunda-feira, para ir nesse encontro que tinha. Aí foi quando um rapaz que liderava entrou lá, e aí, Silvia, tal, não sei o quê, né? Gostou? Ai, eu vi os dois conversando e o olho, né, dos dois brilhando. Eu falei, nossa, a igreja é assim pra mim, missa, a igreja era dormia, né? Eu ficava, nossa, né? E até então eu fiquei olhando os dois lá, de repente ele virou pra mim, um violão na mão, assim, ele tocava violão. Aí ele falou assim: Ah, você tá convidada pra ir hoje. E na verdade eu tava esperando, falando pra Deus, né? Queria tanto ir, mas ela não tá me convidando. Tanto eu falar não, ela não me convidou mais. Mas ele me convidou. Aí eu falei assim, tá, eu vou. Aí ela foi abrir a boca, ele pra ela, né? Aí tá, eu fui, e foi aí que teve meu primeiro encontro com Deus, que foi quando começou daí a minha cura aqui dentro, né? Que era tudo, aquela revolta que eu tinha. Ali eu encontrei, é que nem as pessoas falam, sabe? Religião, quem impôs foi o homem. Placa de igreja foi o homem. Porque a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus até na boca de um bêbado, né? Deus, ele fala aí de pregar o evangelho. Fala, vai religião e faz isso, vai religião e faz aquilo. Não, não é isso. É o amor dele. É o amor que ele quer que pregue. É o amor que Cristo mostrou ali, que Jesus mostrou na Bíblia.
né? Mas enfim, e ali eu aprendi quem era. Para mim, quando falavam Espírito Santo, eu ficava imaginando um espírito, um espírito flutuando, um Espírito Santo, mas apesar de ter lido muitos livros espíritas, né? Que eu gostava antigamente, mas... E eu ficava, mas como que é esse negócio? E foi ali que eu aprendi. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai Deus, Pai Filho, que é Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, que habita em nossas vidas. Então, ali eu aprendi muita coisa, e eu comecei ali, eu comecei a me levantar, e aí eu me afastei, né? Já ouviu falar de Tatuí? Já ouviu falar? Aí eu fui morar para Tatuí, então não tinha mais, né, como ir. Aí eu fiquei um ano afastada. Voltei a ser a Sayuri doidona, loucona, tá? Até que eu voltei de novo, que eu era casada, né, antes. E então, Capela do Alto, né, Tatuí, que eles lá. Então foi Capela do Alto esse encontro.